E aí, gente, tirando isso aqui, no episódio de hoje eu vou falar sobre direito, especificamente sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos. É até bom eu deixar engatilhado aqui a Constituição Americana, American Constitution, só pra também consultar depois, né? O que foi a Declaração de Independência, porque é importante também do ponto de vista legal. Se você não sabe, que até uma boa forma de comparar, a Austrália teve, entre aspas, a sua independência declarada em 1901. Porém, é diferente da independência dos Estados Unidos, porque na independência dos Estados Unidos eles declararam uma independência do ponto de vista total, o que fica claro nessa declaração, em que a Austrália ainda é ligada ao Estado britânico de uma forma que os Estados Unidos não é, de nenhuma forma. Então, a própria Austrália ainda tem uma honra, lealdade à coroa inglesa, enquanto os Estados Unidos não, né? Embora a Austrália tenha a sua independência, não é uma independência total, né? Não é uma colônia, mas também não é uma independência como essa daqui. Então, vamos por partes, né? E vamos começar, né? No curso dos eventos humanos, será necessário as pessoas dissolverem em bandas políticas. Vou pegar aqui outra cor. Deixa eu pegar esse daqui. Em bandas políticas. Estão sendo conectadas entre umas outras para assumir entre os poderes da Terra e separar a igual estação no que as leis da natureza e as leis e a natureza de Deus os intitulam, né? Vou tirar essa por aqui. Então, você vê aqui Laws of Nature, Nature of God. O que é isso daqui? O que são leis da natureza, né? Principalmente segundo Cícero, né? Segundo Aristóteles também, que ele cita em Ética Nicômaco. E Sócrates nas leis de Platão. São as leis naturais, né? Então eles querem dizer que, segundo as leis da natureza, segundo a razão humana, segundo o bom senso, eles querem definir que é justo que eles podem se separar da coroa britânica por algumas razões. Então tem uma rebeldia apenas, tem uma razão pela qual os Estados Unidos, as pessoas dos Estados Unidos, assim como a Constituição Americana começa, né? Nós, as pessoas, né? O povo dos Estados Unidos viu que era impossível continuar a relação com o Império Britânico, né? E aí, eles queriam nessa declaração declarar as razões, até porque teve uma guerra civil, né? Entre aspas, a guerra civil, a guerra com a coroa inglesa, por causa dessa questão de ter essa separação, que não foi tão simples, né? Não foi tão branda, porque a única forma de uma colônia se separar de um estado que ainda quer dominar ele é através da guerra, né? Todas as nações, elas foram construídas através da guerra, todas. O Brasil, os Estados Unidos, México, todos os países da Europa, todas as nações, houve guerras para que aquele estado ficasse no jeito, entre aspas, consistente do que é hoje, em que a gente não tem um número de guerras tão grande quanto 3.000 anos atrás, em que as guerras eram uma parte até da economia do sistema global, mais do que hoje, que era mais uma coisa. Não tinha globalismo, não tinham países que dependiam um dos outros. Hoje em dia, porque os países não gostam de fazer guerras um contra o outro, não é porque eles não querem ou porque não podem, é porque não é conveniente. Porque se eu não posso produzir o suficiente para minha população de petróleo, de verduras, alimentos, eu dependo dos outros, eu não posso guerrear com um país que eu dependo para ter essas coisas, né? Eu não consigo produzir para minha população o suficiente, né?
Então, eles vão dizer que essas verdades elas são auto-evidentes, né? Ou seja, pela lógica e razão, eles vão dizer que todos os homens são criados iguais, e mulheres também, assim como feitos pelo seu Criador e com direitos inalienáveis, né? Entre esses direitos não inalienáveis, direitos que, pelas leis naturais, né, que eles vão citar aqui, então essa parte é relevante, né? Então o conceito de natural law, como é que tá meio ruim aqui esse mouse, natural law e de lex naturalis, né? Vamos supor que eu escrevi tudo aqui, em que as leis da natureza dizem que tanto a vida, a liberdade, é estranho porque não coloca propriedade aqui, como na emenda americana, né? Se a gente for pegar aqui, no artigo 5º, a emenda quinta, né? A quinta vai dizer que os direitos das pessoas, né, são relacionados a ninguém será compelido num caso criminal. Deixa eu arrumar aqui. Num caso criminal contra si mesmo. Ou seja, não posso ser testemunha contra mim mesmo. Ninguém pode obrigar eu a confessar algo sem o devido processo legal. Que tá aqui, ó. Sem o devido processo legal. E nem de privado. Que eu podia estar de uma coisa também importante, que é da vida, liberdade e propriedade. E nem as propriedades que eu posso falar em outro episódio, nem a propriedade privada pode ser tomada para uso público sem justa compensação. Porque isso daqui está associado com o que está escrito na Declaração da Independência, naquela parte. Porque aqui também a gente tem que tá tendo o filme Em Busca da Felicidade com o Smith, com o filho dele, Pursuit of Happiness, que as pessoas têm o direito a perseguir a liberdade. E essa perseguição da liberdade tem a ver exatamente com propriedade, né? A liberdade de propriedade. Porque o termo liberdade aqui, na verdade, ele tá intrinsecamente relacionado. Então vamos supor que L é liberdade e propriedade vai ser o P, o PR. Dentro do contexto de liberdade, se a gente pegar aqui uma bolha, então tem uma bolha chamada liberdade. A gente naturalmente pensa que a liberdade tem a ver também com propriedade. E propriedade privada, né? Porque essa propriedade aqui não é propriedade pública. Porque esses direitos de processo legal é para as pessoas. Então, se eu pôr aqui outro círculo, eu creio que essa liberdade, tudo isso daqui tem a ver, no escopo geral, com as pessoas que eu vou chamar de polis, né? Polis da cidade, na verdade. Seria melhor demos, né? Então eu vou pôr demos é povo na democracia. Deixa eu pôr isso aqui. Opa. Deixa eu pegar outra cor. Assim. E aqui a gente vai desenhar essa letra aqui, que seria de demos, né? No grego, a palavra demos tem a ver com... Não, esse não é horrível. A palavra demos tem a ver com democracia, né? Deixa eu fazer direito isso daqui. Senão meu professor de grego vai me matar. Eu não sei se é ômega aqui, mas enfim. O demos, as pessoas que estão nessa parte aqui, ó, elas têm direito à liberdade e à propriedade. Só que essa propriedade literalmente tem a ver com a propriedade privada também. Principalmente, não pode ser pública. Quando a pessoa fala sobre
em busca da liberdade, né? Então eu poderia adicionar no contexto da quinta emenda, né? Que dentro do contexto de liberdade privada, eu teria outra parte aqui, que seria, vou pôr PH, que é Pursuit of Happiness, ou vou pôr aqui como BL, busca pela liberdade, não importa. Então, de novo, essa forma também de explicar, eu aprendi interpretação de texto na exegética, na hermenêutica, né? De teologia. Então a gente tem a liberdade. E o que eu chamo de liberdade tá dentro do que é chamado de propriedade privada. Aí os caras da esquerda vão dizer, né, que a propriedade, ela é, como se diz, roubo, né? O que não faz sentido, né? Porque se propriedade é roubo, ninguém tem propriedade, então... Como assim? É porque eles acham que o governo tem que ter direito à propriedade, como é na China, né? Mas enfim, eles falam do direito à propriedade, que na minha opinião é um direito inviolável também. Porque na verdade, esse pursuit of happiness é igual à propriedade. Então, se eu colocar PH aqui, é equivalente ao termo propriedade. Pô, aqui PR. E propriedade privada. Você ter seu carro, sua casa, suas coisas, e o governo não poder tirar sem a justa compensação. Então a única forma do governo violar essas regras relacionadas a essa demo, né, dentro do que a gente chama de polis, né, que é a cidade, né. Então dentro da polis da nossa cidade, que tem uma constituição, a gente tem a demos, a gente tem a polis, e a gente tem a democracia, né? Então, deixa eu pôr aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo escrever de cor. Demo. Aqui. Democracia. Eu creio que é assim. O som de T. Nossa, acho que é assim. Que T horrível. Posso estar errado nesse tema, esse democracia. Então a gente tem a demos, que são as pessoas, e a cracia, que é a forma de governo. Então dentro do contexto do governo do povo, né? O povo elege as pessoas, tal, os representantes. A gente tem que entender que ninguém é um tirano que domina o Estado. Mais que o Estado, entre aspas, coletivamente, ele tenha direito sobre as propriedades, por exemplo, o direito de taxar. E dentro desse contexto aqui, se eu pegar a primeira não, essa parte aqui, ó. Então, na Constituição dos Estados Unidos, eu tenho aqui uma parte que vai ser essa daqui, que vai dizer que o Congresso, e tudo tem a ver com a Declaração de Independência, né? O Congresso tem o poder de taxar impostos e blá blá blá. Na minha opinião, imposto não é roubo. Pra mim, imposto é uma coisa normal da sociedade. Embora no contexto da curva de Laffer, então se eu fazer a curva de Laffer aqui, o imposto ele tem que tender para a esquerda, né? Então aqui seria 100% de imposto, né? Vamos supor que o governo toma tudo que os produtores fazem, e que seria zero. No caso, a gente tem que achar o lugar mínimo onde nem eu tiro o poder de produção do produtor, que é os impostos. Vamos supor que seja aqui. E eu também cobro um imposto suficiente para o governo funcionar. Essa é a opinião de Henry Hallett, eu concordo com ele. Que o imposto é algo natural da sociedade. Se você não gosta de impostos, então sai da sociedade como um todo, né? Vai viver no iglu, lá na Antártida, que você não paga nada. Enfim, essa é a minha opinião. Então, o poder de taxar está com o governo. Isso viola a liberdade das pessoas?
Alguns vão dizer que sim, na minha opinião, não. Então, dentro do contexto da propriedade e da demos, a gente vai ter outra parte aqui que eu vou colocar de outra cor. Que vai ser o poder para taxar, que eu vou pôr aqui. PT. Foi... Eu vou taxar, senão ficou estranho, né? Apareceu com outra coisa. Mas faz sentido, né? Poder para taxar soa com essa sigla, né? Mas não foi intencional. Então, o poder para taxar está no contexto da polis, da cidade, né? Do país. Que na Constituição ele tem poder para taxar. E uma coisa que eles vão falar aqui é sobre consentimento. Já, né? Então, a gente já terminou essa parte aqui. Já eles vão falar sobre consentimento. Eles vão falar que qualquer forma de governo se torna destrutiva nesses fins se o direito das pessoas for alterado, abolido, e a instituição do novo governo fazendo essa fundação dos princípios, organizando os poderes de tal forma que pode ser mais para o efeito da segurança e felicidade, né? De novo, Thomas Jefferson usando um contexto da felicidade. E nesse contexto da Constituição Americana, se a gente fazer uma análise comparativa desses dois textos, essa busca pela felicidade tem a ver com a propriedade privada. Esse é o contexto. Então, essa felicidade aqui também no final tem a ver com a propriedade privada. E isso tem a ver com a quinta emenda, como eu disse antes. Porque o governo não pode pegar a sua casa para construir alguma coisa sem pagar por ela devidamente. Porque seria injusto. Ou não pode, por exemplo, fazer isso sem ser por uma razão pública justa, né? Talvez seja construir uma ponte, fazer um orfanato, enfim. Vai dizer que a prudência diz, de fato, que vai ditar o que o governo, como ele se estabelece, né? Enfim, em várias coisas relacionadas a isso. Tem outra parte aqui que eles vão falar: tais têm a paciência dessas colônias que agora correm a necessidade se vê constrangida a alterar o sistema anterior de governo. Então, eles estão dizendo que a coroa inglesa está impedindo a busca pela felicidade das pessoas, em que ela não tem, os estados não têm o poder de legislar, de fazer suas regras e leis e de conduzir os seus negócios para o benefício do povo. Então, vamos falar, se rei. A história do rei presente britânico é a história de várias injúrias e usurpações pela estabeleção de uma absoluta tirania sobre os estados. Então eles estavam achando que a coroa britânica estava sendo um tirano sobre eles, pegando os recursos deles que eles não trabalharam, que eles não se esforçaram, que tudo que eles fizeram foi colonizar o país, mas eles não... Depois que o povo começou a organizar sobre o país, né, teria que mudar essa questão relacionada à propriedade, de sair da coroa portuguesa para as pessoas que realmente estão trabalhando e fazendo o país funcionar. Então vai falar que o rei se refusou a concordar com as leis que eles estavam criando para o bem público, que tem proibido governadores de passar leis de imediata importância, enfim, e recusado de passar outras leis de acomodação de distritos. Enfim, os estados queriam o direito de criar leis que eles mesmos achavam melhor. Então, eles queriam o governo deles. Eles queriam que não tivesse mais um poder tão grande da coroa inglesa sobre eles. Aqui em relação à dissolução da Casa de Representativos, invasões do direito das pessoas, enfim. De novo contra o rei. Ele se recusa por muito tempo de dar resoluções e permitir que os poderes legislativos sejam criados. Enfim, até questões relacionadas à imigração também.
A coroa inglesa estava enchendo o saco dos estados que estavam sem soberania, né? Eles queriam soberania. Eles estavam trabalhando pela sua terra, né? Se a gente pegar a visão do segundo tratado de John Locke, como uma propriedade se torna sua. Quando você mistura na terra o seu trabalho, é que aquela propriedade é sua. Se, por exemplo, você chegar numa terra sem ninguém, sem governo, sem nada, e vamos supor que você faz sua casa lá, você sai por um tempo, aquela casa continua sendo sua, porque você misturou o seu trabalho ali, os seus recursos financeiros, os seus recursos de trabalho, por mais que você não tenha pagado pela madeira que tá ali, você coletou, você trabalhou pela madeira, que é o capital que você geriu, usando os recursos da natureza para transformar na sua casa. Se você sair da sua casa por um tempo, ainda assim vai ser sua casa. Porém, se você for pra uma terra, no meio do nada, não construir nada, não fazer nada com a terra, e depois sair dela e voltar e tiver pessoas morando, você vai falar, pô, mas eu cheguei aqui primeiro. Essa aqui é minha terra. Aí a outra pessoa vai falar, mas pô, como que eu ia saber que era sua terra? Você não fez nada na terra. Como que ela é sua? Porque até nesse contexto aqui da lei natural, a terra é dada por Deus. Então, como que você vai falar que a terra é sua, sendo que você não fez nada na terra, né? Você não misturou o seu trabalho com a terra. Eu creio que a visão de Locke está correta. A visão de Nozick é diferente, que é outro autor. Ele não concorda com Locke nessa questão, mas eu creio que Locke estava certo nessa questão, né? E eles estavam misturando o seu trabalho, os seus recursos com a terra. Eles não tinham o direito de fazer o que eles queriam. Aí vai falar questões que o rei tinha obstruído, questões do judiciário, questões de juízes, salários, poderes militares. Então a coroa estava enchendo o saco de todo mundo, impondo taxas, impostos. Então eles tinham poder para destruir sem consentimento do Estado. É uma coisa que eles vão falar aqui, que as pessoas, elas têm que ter consentimento, elas consentem naturalmente, implicitamente, ao viver nesse estado, de ser taxadas, mas não por outro país. Não por outro país, mas sim por si mesmos, né? É errado que um outro país que não tem nada a ver com a mistura do trabalho do povo dos Estados Unidos, dos estados respectivos, né? Nova Jersey, Texas, enfim, que eles cobrem impostos por uma coisa que eles não estão fazendo nada, né? Já estão pedindo, mas nunca. Eles não estão realmente trabalhando na terra, né? Aí eles vão dar essa questão, eu vou querer abolir o sistema livre de leis inglesas, questões relacionadas às colônias, simplesmente ter independência, né? Suspender o legislativo, questões relacionadas ao governo da Inglaterra, enfim. E que eles vão dizer que injustamente tem constrangido os cidadãos americanos a serem cativos de um país que está milhares de quilômetros longe, né? Então, vai falar de novo contra o rei, falando essas questões de insurreições, rebeliões com relação entre eles, problemas comerciais, problemas legislativos coletivos, problemas de judiciário, problemas executivos. O objetivo realmente era realmente tirar a coroa inglesa, o poder de destruir, o poder de taxar deles e colocar na mão das pessoas que nasceram e viveram nos Estados Unidos, né? Já há muito tempo. Alguns séculos, né? 2 séculos, 3. Enfim. Nós temos apelados na justiça nativa e magnânima. E ele vai falar dessa questão relacionada a por que eles fizeram isso, né? Aí vai dizer que nós, portanto, representantes dos Estados Unidos da América, do Congresso Geral e das pessoas, e apelando ao Supremo Juiz, ou seja, a Deus. Então sempre tanto a Constituição quanto, por mais que seja laica, a independência, a declaração de independência e a Constituição sejam laicas, né? Eles querem separar assim a igreja do Estado, que é uma coisa boa, senão vira a igreja católica da vida, né? É um problema para ambos. Tanto pro Estado, para a igreja, é melhor que seja laico o Estado.
Mas eles vão apelar ao Supremo Juiz do Mundo, a Deus, né? Pela retitude das nossas ações. Então, tô falando basicamente assim, Deus, nós, através dessa declaração, declaramos que o que nós estamos fazendo é justo. Que a gente fazer essa rebelião contra a coroa inglesa, pela justiça da razão humana, é uma coisa correta. Eles fizeram isso corretamente, mesmo querendo até precisando da guerra pra que a coroa inglesa, que tava enchendo o saco dos Estados Unidos por várias razões, que a gente não discutiu aqui, que eles deveriam ser libertados dessa escravidão da coroa inglesa. Então eles absolveram totalmente qualquer ligação com a coroa britânica e conexão política entre o Estado britânico, sendo assim totalmente livres para perseguir a liberdade que eles mesmos falam no começo, né? Enfim, pela providência e immutable pleasure das nossas vidas, fortuna da nossa sagrada honra, né? Então, no geral, eles queriam falar: a coroa inglesa tá enchendo o nosso saco, ela mexe com o judiciário, mexe com o legislativo, ou a gente não tem executivo, a gente não consegue viver como um estado normal, a gente tem trabalhado nessa terra por mais de 2 séculos e a gente não tem colhido os benefícios, mas quem colhe os benefícios são aqueles que nunca misturaram o seu trabalho com a nossa terra. Então nós por mais que a coroa inglesa descobriu as terras, quem populou, quem criou famílias, quem misturou seu trabalho na terra sem ninguém e populou as terras dos Estados Unidos foram cidadãos americanos, né? E eles viram que eles tinham mais direito àquelas terras do que o próprio governo britânico. Então, pelas leis da natureza e pelas leis que chamam de liberdade, né? Que tá também proposto na segunda. Aqui também tem relação nem que aqui também, mas não necessariamente eu poderia fazer isso, né? Mas eu creio que tem uma relação, principalmente com a parte do começo, né? Dos que são chamados direitos inalienáveis, né? Direitos naturais, que todo mundo conhece, porque as leis naturais, elas precedem a Constituição Americana ou todas as constituições da Terra, né? Mesmo o Código de Hammurabi, qualquer lei no contexto egípcio ou nas primeiras civilizações, as leis da natureza precedem pela razão humana o que é certo e errado. Então, de novo, de forma justa e correta, eles declaram que a independência é relacionada à coroa britânica. Então era isso. E o próximo episódio, ainda assim, eu acho que no caso da independência do Brasil, as coisas são diferentes. Eu creio que foi mais um golpe do que o que aconteceu aqui. Então é isso.